Meu amigo, minha amiga, seja novamente muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Humanizando. Hoje, no episódio 15, como de costume, separamos o programa em duas partes. A primeira parte comentaremos 3 matérias envolvendo o mundo do RH na última semana e na segunda parte trazemos o tema engajamento. Você sabia que o baixo engajamento afeta diretamente os resultados da empresa? É isso mesmo. Hoje discutiremos bastante sobre o assunto e inclusive como você faz para recuperar o engajamento da equipe. Não perca! E a primeira matéria de hoje está disponível no site da consultoria McKinsey e diz: o surpreendente estado de saúde dos funcionários. Essa matéria foi disponibilizada no dia 26 de março de 2025 no próprio site da McKinsey. Essa matéria apresenta algo que nós já comentamos bastante sobre a saúde no ambiente de trabalho. Confira o vídeo logo aqui em cima. Ela fala sobre uma pesquisa feita pela própria McKinsey com colaboração do Fórum Econômico Mundial e conseguiu identificar os altos valores que envolvem a saúde dos colaboradores no ambiente de trabalho. Inclusive trouxe um dado alarmante, porque identificou o percentual de colaboradores que identificaram que não estão saudáveis no ambiente de trabalho. E traz um ponto de vista aqui muito importante, porque fala que grande parte das empresas investem em reagir ao problema de saúde dos empregados e poucas empresas acabam investindo de fato na prevenção de eventos, situações ou até mesmo um ambiente corporativo tóxico que possa gerar o adoecimento dos seus colaboradores. E nos estudos da McKinsey indica que é muito mais barato você investir em medidas preventivas do que você efetivamente tentar resolver o problema depois que os colaboradores efetivamente estão doentes. E vem apresentando um fato interessante, que a saúde no ambiente de trabalho ela veio sofrendo uma evolução, porque até pouco tempo se considerava apenas a saúde física como aquela que mereceria atenção das empresas. Porém, com a evolução das relações de trabalho, essa saúde física ela acabou ultrapassando, alcançando também a saúde mental, emocional e até mesmo social. Questões como o absenteísmo, a baixa produtividade e até mesmo as demissões ou o famoso turnover estão gerando prejuízos na esfera de 11,7 trilhões de dólares globalmente. Por outro lado, também joga luz em uma questão chamada presenteísmo, que a gente falou bastante sobre o abandono silencioso. É que os dados que eram analisados e identificados para verificar os impactos financeiros decorrentes do adoecimento dos colaboradores, eles eram mais tangíveis. Então eles analisavam pedidos de demissão, afastamentos por atestados, por problemas de saúde e até mesmo as próprias faltas ao expediente de trabalho. Porém, trazendo foco ao presenteísmo, indicou que existem empregados doentes que não estão com a sua saúde mental em dia, que comparecem, são assíduos, até frequentam normalmente um ambiente de trabalho, porém tem uma queda na sua produtividade. Vamos inclusive comentar muito sobre engajamento no segundo bloco do vídeo de hoje. Outro ponto relevante da matéria indica que os próprios colaboradores passaram a adquirir uma maior consciência sobre a sua situação, sobre a sua relação com o ambiente de trabalho e às vezes problemas que eles tinham, como problemas sociais, problemas psicossociais, como mencionado há pouco, eles não conseguiam identificar isso como um problema. E aqui se apresenta o conceito da autoeficácia, que é aquela pessoa que tem consciência do que faz na empresa, qual é a relevância dela naquela organização, o que ela entrega, quais são os limites das suas competências, quais são as suas responsabilidades e principalmente se tem poder de decisão e autonomia para definir as formas que serão adotadas para realizar as atividades de sua responsabilidade. Destaca-se que o empregado deve conhecer os seus limites e entender como pode ser eficaz para a corporação como um todo. Outro dado relevante da pesquisa, os mais jovens têm 18% mais probabilidade de indicarem sintomas de esgotamento. E o texto traz para a gente
também corroboram com a minha opinião uma maior consciência dos jovens e eles reduziram os estigmas que existiam para se falar sobre o tema. Eles são mais transparentes, mais claros, então eles expõem mais as dores que sofrem no ambiente de trabalho. Talvez seja por isso que o número dentre os mais jovens tenha sido 18% maior do que os colaboradores mais experientes. Outro ponto importante é que o preditor do burnout, ou seja, aquilo que alimenta o burnout, foi identificado como um ambiente tóxico. E aqui existiu uma relação direta, causa e efeito, ambiente tóxico e adoecimento. Dentre outras questões, a matéria indica como as empresas fazem intervenções hoje, seja de forma reativa ou seja de forma preventiva, para atuar na redução dos índices de adoecimento. E a intervenção é separada em 4 níveis. São eles: organização, equipe, função e o próprio indivíduo, aqui o colaborador. E foi identificado, veja que interessante, que grande parte das intervenções que as empresas fazem, o foco é o indivíduo. E eles perceberam que as empresas que focam na organização ou nas equipes, ou seja, tem um escopo maior na intervenção praticada, possuem índices de adoecimento 50% menores do que aquelas que intervêm apenas no indivíduo. Aqui, no meu ponto de vista, a saúde mental é importantíssima. A gente sempre está discutindo que existe uma correlação entre empresa e empregado e essa correlação ela permeia a qualidade do que é feito. A gente destaca, deve existir uma segurança psicológica, um ambiente propício. Os líderes, a liderança tem um papel fundamental nessa intervenção. Ele tem que criar as melhores condições possíveis para que seus colaboradores se sintam satisfeitos e que tenham aquele sentimento que as pessoas costumam dizer, aquele sentimento de dono, que ele exatamente se sente parte do todo e acaba contribuindo muito mais de forma voluntária e acaba tendo, consequentemente, uma saúde muito melhor. E a segunda matéria de hoje está disponível no site da Forbes e diz: o que a Dinamarca tem a ensinar sobre equilíbrio entre vida e trabalho? Essa matéria foi escrita por Mariana Krumfli e foi disponibilizada no site da própria Forbes no dia 24 de março de 2025. Essa matéria traz a forma de trabalho que culturalmente existe na Dinamarca e indica que eles têm uma excelente relação entre vida pessoal e vida profissional. E lá existe uma preservação da vida pessoal. A vida profissional, ela respeita a vida pessoal, não invade espaços que não deve invadir. E a matéria indica que a Dinamarca ocupa o 2º lugar no ranking da OCDE, envolvendo exatamente isso, a relação entre vida pessoal e vida profissional. Em termos de comparação, o Brasil se encontra na 25ª posição e o ranking conta com 38 países nessa lista. A matéria traz uma informação interessante, porque ela diz que os empregados dinamarqueses, eles trabalham menos horas do que a média global. Consequentemente, possuem mais tempo para socializar e mesmo assim conseguem manter a 3ª posição no ranking global de produtividade. Como eu disse há pouco, é uma coisa cultural. Quando se pergunta às pessoas que moram na Dinamarca quem elas são ou o que elas fazem, elas dificilmente destacam a sua vida profissional. Elas dão importância às realizações pessoais. E um ponto interessante, analisando o mundo corporativo dinamarquês, é que os resultados são a prioridade. Eles destacam uma questão envolvendo eficiência. Não é porque você trabalha mais que você entrega mais. Eles trabalham com maior inteligência. Então eles têm que ser o mais eficientes possível. A matéria aponta, inclusive, uma curiosidade: horas extras são quase proibidas por lá, porque indicam uma incompetência do empregado em administrar o próprio tempo. O professor Hélio Zilberstein, da USP, traz um ponto de vista um pouco mais técnico sobre o que acontece na Dinamarca. Ele fala que não é exatamente uma maior eficiência por conta do nível de qualidade de vida que os dinamarqueses têm. Ele fala que, basicamente, existe uma relação direta com o nível de escolaridade. E os dinamarqueses, eles no ranking global, eles apresentam um dos maiores níveis
níveis de escolarização do mundo. E, consequentemente, quando você tem um maior nível de escolaridade, você consegue produzir mais. E se você consegue produzir mais, você consegue ser mais eficiente. Este é o ponto de vista da matéria. E a terceira matéria de hoje está disponível no site da Você S.A. e diz: chorei no trabalho, e agora? Essa matéria foi escrita por Sofia Kescher e foi disponibilizada no dia 26 de março de 2025. Essa matéria traz o nível de sensibilidade que alguns empregados estão no mundo corporativo atualmente e traz o ponto de vista da psicóloga Andrea Krug, falando sobre a percepção do choro no ambiente de trabalho. Ela diz que o primeiro passo é você identificar qual foi efetivamente a origem daquele choro. Se decorreu de algum problema pessoal, alguma coisa pontual, uma lembrança de alguma coisa, ou se foi um destempero com algo no ambiente de trabalho. E aqui ela traz um alerta. Ela diz que as lágrimas podem indicar um excesso de estresse ou até mesmo o burnout. E qual a recomendação que a matéria e a psicóloga traz? Se você tem vontade de chorar, chore, porque oprimir emoções pode acabar agravando a situação. Indica que falar sobre o problema é uma forma de alívio emocional e ajuda a resolvê-lo. Outro ponto que a matéria traz é que algumas situações e algumas pessoas podem funcionar como gatilho para o choro. Indica: respire, se afaste momentaneamente daquele episódio, daquela circunstância. Faça exercício de respiração, meditação e depois retorne quando estiver emocionalmente preparado. Lembrando que a gente falou sobre inteligência emocional. Aqui ela fala: tenha equilíbrio para fazer o correto endereçamento da sua emoção. E aqui ela faz um apelo: se você tiver choro frequente, aleatório e imprevisível, procure ajuda, porque, como eu disse há pouco, isso pode indicar um excesso de estresse ou até mesmo uma fase pré-burnout. Novamente, parece absurdo a gente ter que comentar que certas circunstâncias, certas situações no ambiente de trabalho levam as pessoas a chorarem, mas é isso mesmo. Cada dia que passa, o ambiente de trabalho cobrando mais produtividade, cobrando mais meta, cobrando que mais seja feito com cada vez menos, isso acaba sobrecarregando os colaboradores e, de uma forma ou de outra, cada um acaba tendo uma reação específica. Alguns choram, outros gritam, outros saem correndo, e existem vários tipos de reação e nenhuma delas é correta e é saudável. Você tem que se preservar e o RH da empresa tem que acompanhar de perto esses episódios, garantindo o suporte necessário. Lembrando o que eu disse sobre segurança psicológica, e tem que garantir a sustentabilidade do colaborador. Nós somos humanos, temos emoções, é natural que eventualmente fiquemos chateados com uma coisa ou outra que acontece no ambiente de trabalho, mas isso deve ser tratado de forma natural e deve ocorrer empatia e acolhimento dos colaboradores pares e da liderança e do próprio RH da empresa. Respeitemos as dores que as pessoas sentem e têm. Vamos acolher, vamos respeitar e vamos amar mais, porque no fundo isso garante uma boa qualidade de vida, a sustentabilidade no ambiente de trabalho e, consequentemente, maiores resultados, produtividade e até mesmo lucro. Chegamos à segunda parte do vídeo de hoje e falaremos sobre engajamento. Você sabe o que é o engajamento? Pode-se definir o engajamento como o nível de comprometimento que um colaborador tem com a sua empresa. Então aqui a gente está falando sobre uma conexão emocional e ela decorre do alinhamento de ideais. O engajamento, ele é preditor do desempenho e altos níveis de engajamento estão associados a um bem-estar individual e até um maior espírito de cidadania dos colaboradores. Por outro lado, baixos níveis de engajamento acabam reduzindo substancialmente a produtividade, podendo acontecer um abandono silencioso, lembra o que eu comentei no vídeo anterior, eleva os níveis de absenteísmo e causam até mesmo o turnover ou a demissão. Empresas onde os colaboradores possuem um alto nível de engajamento se destacam no mercado e é perceptível nessas empresas
uma cultura organizacional forte, um ambiente onde a liderança é inspiradora, os colaboradores possuem o maior nível de autonomia e têm um propósito claro, e esse sistema virtuoso, ele se retroalimenta por meio do reconhecimento das pessoas engajadas. Mas Alexandre, como eu faço para identificar um baixo engajamento na minha empresa? Existem alguns sintomas que podem ser facilmente observados. São eles: a negatividade dos colaboradores, um individualismo exagerado e até mesmo isolamento, conflitos constantes entre os colaboradores e principalmente a queda na produtividade. E como eu faço para engajar? O primeiro passo é identificar, como eu disse há pouco, se os seus colaboradores estão de fato desengajados. Você pode fazer uma boa pesquisa de clima que permite identificar a conexão emocional, como eu falei há pouco, entre o colaborador e a empresa. Ultrapassada essa primeira etapa de identificação do problema, a gente começa a atuar com medidas propositivas para reverter a situação e melhorar os índices. O primeiro passo é preparar a liderança, porque a liderança ela é a ponte entre os interesses individuais e os interesses coletivos. A liderança ela facilita as conexões emocionais, que são a base para que ocorra um alto engajamento dos colaboradores. O segundo passo é garantir a segurança psicológica, algo fundamental no ambiente de trabalho. Lembra o vídeo que a gente falou sobre segurança psicológica? E o terceiro passo, como eu disse há pouco, é recompensar o engajamento. Mas um alerta importante aqui: quando você recompensa pessoas que não auxiliaram efetivamente na entrega dos resultados, no atingimento das metas, isso pode ser um tiro no pé. Você acaba gerando um efeito inverso e você desengaja os demais colaboradores se existir um espírito de injustiça. Então, quando você for fazer a métrica, tem que existir uma métrica para poder fazer a avaliação. Lembra que eu falei sobre avaliações de desempenho? Quando você vai definir a métrica, você tem que manter um canal aberto entre os colaboradores, a liderança e a própria administração da empresa para que todos saibam as regras claras de como você faz para ser reconhecido. Momento merchandise. Alexandre, estou perdido. Sinto que os colaboradores vão pedir demissão em massa a qualquer momento. Não sei o que fazer. O que eu faço para recuperá-los? A equipe do Humanizando é especializada em desenvolvimento humano organizacional. A gente ajuda a diagnosticar o problema, ajuda a rodar a pesquisa, ajuda a implementar o plano de ação. Se você quiser saber um pouco mais, entre em contato com a gente nas redes sociais, porque a gente tem uma equipe preparada e disposta a melhorar o seu nível de engajamento. Retomando ao tema, o baixo engajamento, ele gera queda na produtividade, e a queda na produtividade acaba reduzindo a eficiência da mão de obra dos colaboradores. Você acaba tendo que suprir aquela queda na produtividade contratando mais pessoas, por exemplo. Isso já eleva os custos. Você vai ter que demitir as equipes ou o próprio colaborador vai ter que pedir demissão. A gente está falando de turnover, seja voluntário ou involuntário. Isso também gera custos. E num lado mais grave do desengajamento, você pode ter até o presenteísmo, que é representado pelo abandono silencioso. A pessoa está lá apenas fisicamente, mas não está entregando aquilo que ela poderia entregar se tudo aquilo que ela faz fizesse sentido para ela. Lembrando, é uma conexão emocional entre empregado e empresa. Então a gente tem que ter um compartilhamento de ideais. Se o colaborador não vê sentido no que ele está fazendo, aquilo provavelmente já vai ser o motivador do desengajamento. Fechando o tema, desengajamento é quando a pessoa não sente vontade de fazer aquilo que a empresa espera dela. Esse é um problema gravíssimo. Existem várias causas para o desengajamento, mas o primeiro passo é identificar que a equipe está desengajada. Acredite, tem muita empresa que acha que o colaborador está satisfeito com o seu emprego, está feliz, gosta da chefia, gosta da liderança, gosta da administração e às vezes a própria gestão não percebe o problema,
Por isso é interessante, às vezes, você pegar uma consultoria externa, uma equipe, procure o Humanizando, a equipe da Humanizando. Às vezes a gente consegue chegar lá e melhorar os resultados da sua empresa só olhando e identificando um problema que você sequer sabia que existia. Esse tema é relevante, importante e cada vez mais a gente comenta sobre a qualidade de vida do empregado no trabalho e, logicamente, a gente está discutindo sobre saúde mental, pertencimento, autoconhecimento, autoeficácia e alinhamento de ideais. É isso. Chegamos ao final de mais um vídeo e eu gostaria de agradecer imensamente a sua atenção. Você já parou para se perguntar se você está engajado, se sua equipe está engajada, o que a empresa está fazendo para manter os colaboradores engajados? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Se tiver gostado do vídeo, dá o like. Compartilha com aquele amigo que se sente triste, desengajado. O vídeo vai provavelmente esclarecer muita coisa para ele. E não esquece de se inscrever no canal, que isso é muito importante para o nosso engajamento. É isso aí. Agradeço mais uma vez e até logo!